Olá, meus queridos irmãos, salve Cristo Rei, sua mãe, Maria Santíssima. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez na Catequese Simples para juntos meditarmos um pouquinho da Palavra de Deus, do conhecimento da Santa Fé Católica. E hoje nós vamos perguntar e entender esse versículo: a ninguém chameis de pai. Como entender ele, né? Porque nós católicos muitas vezes somos intimidados. Está nas escrituras, claro, que não pode chamar ninguém de pai, nem de mestre, nem de guia. E vocês chamam, você dá esse título ao Papa, né? Pai, Papa, ao padre, né? Ao bispo. Vocês chamam ele de pai, não pode, porque está nas escrituras que somente há um pai que está nos céus. Mas por que vocês chamam eles de pai? E aqui nós vamos ler primeiramente esses versículos que dizem isso, né? Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículos 8, 9 e 10. Eu vou ler aqui, né? Mas vós não vos façais chamar rabi, né? Mestre, porque um só é vosso preceptor. E vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. Então, muitos ao ler isso aqui falam, os católicos estão errados, né, a dar título de pai, né, ao padre, ao bispo, né, ao Santo Padre, o Papa Francisco, ou qualquer outro Papa, né? Estamos assim, como é que diz, desobedientes à palavra de Deus? Será que somos desobedientes à palavra de Deus? Mas se a gente for levar esse versículo ao pé da letra, do jeito que está aqui, nós não chamaríamos nem o nosso próprio Pai, né? Que participou da criação de Deus, né? Ele é o nosso procriador, nosso Pai, o Pai da terra, ele está na terra, ele é o nosso Pai, né? E aqui o versículo é claro quando diz: a ninguém chameis de Pai. Ninguém quer dizer ninguém. Não está dando espaço para mais ninguém. Mas como a gente pode entender isso aqui, né? Porque o nosso Pai também terreno, né? Aquele que nos criou, que nos educou, ele tem também uma função espiritual nisso, né? De nos fazer homens e mulheres, filhos verdadeiramente de Deus, né? E o que o sentido aqui Cristo está dizendo? Cristo está fazendo uma crítica dura, né, aos fariseus, aos doutores da lei, aos mestres da lei daquela época, né, que atavam fardos pesados para as pessoas, né, que impediu as pessoas de conhecer a graça. E muitas vezes eles falavam coisas interessantes, importantes, e tanto que Cristo fala, né, eles sentaram na cadeira de Moisés, ou seja, eles estão lá para ensinar. Né? Aí Cristo diz: ouvi o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, pois eles falam e não praticam, né? É simplesmente ensinam, eles ensinam a verdade, mas eles não vivem a verdade daquilo que eles ensinam. E Cristo começa aqui a falar, né? Eles gostam de sentar nos primeiros lugares, né? Gostam de ser chamados de mestres, fazer franjas grandes, grandes orações, né? São orgulhosos, são soberbos. E o que quer dizer isso aqui? A ninguém chameis de pai e nem de mestre. Está dizendo que nós não devemos chamar ninguém de pai? Não é isso, né? Cristo está criticando a hipocrisia deles e Cristo está dizendo que há um pai no céu verdadeiro, o único pai do céu, né? E qualquer pessoa que esteja querendo tomar o lugar de Deus como eles estavam, você não deve tratar eles como vosso pai. É isso que Cristo quer dizer, né? Eles querem o primeiro lugar, querem a honra para eles, a glória para eles. Eles não querem manifestar Deus, né? O verdadeiro Pai do céu. É isso que é um perigo. E por isso Cristo critica eles de maneira assim forte, né?
por causa da hipocrisia deles. E é esse o sentido desse versículo. Não quer dizer que Cristo, que a gente não vai chamar ninguém de pai. Como já falei, o nosso pai, né, que nos criou, que nos procriou, nós devemos chamar de pai. Aliás, é um mandamento da Bíblia honrar pai e mãe. É um mandamento bíblico, né? E temos que honrar o nosso pai. Temos que demonstrar carinho, honra, devoção ao nosso pai que está aqui na terra, aquele que nos criou. E aqui muitos vão dizer, não, mas isso não tem problema, nós podemos chamar nosso pai, mas aqui é no sentido espiritual, e no sentido espiritual você chama, né, o padre da sua paróquia, o papa, né, são os seus mestres espirituais, e isso a Bíblia está dizendo que não pode chamar. Mas então, vamos ler lá o que está na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, repito, carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. O apóstolo São Paulo vai dizer assim: filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vou ler novamente. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo São Paulo aqui está se colocando como um pai espiritual da comunidade, né, ali dos Gálatas. E ele usa essa figura de linguagem como que dores de parto, ou seja, gerar aquela comunidade na fé de Cristo, porque eles estavam perdendo a fé de Cristo, estavam judaizando o Evangelho, estavam fugindo da verdadeira amizade que eles tinham com o Evangelho, com Cristo e com o próprio apóstolo São Paulo, né? Que fala para eles não fingir, não viver um fingimento do cristianismo e nem com ele. E por isso ele diz, filhos meus, por quem de novo sinto dores de parto. Ou seja, eles sentiam agonia porque os Gálatas estavam se perdendo no Evangelho. E ele, como um pai espiritual que formava aquela comunidade, estava preocupado com isso. Veja, o apóstolo São Paulo chamando ali o pessoal da comunidade de filhinhos, né, com carinho, com ternura. Ele sentia como que dores de parto. Preocupação por aquela comunidade ter se desviado, né? E está ali se judaizando, está contra o evangelho de Cristo que ele tinha anunciado, né? Que eles receberam a verdade, estava se desfazendo dela, e ele se preocupa e chama filhinhos. Também, meus irmãos, o próprio apóstolo São João, se a gente lê as cartas dele, ele fala, filhinhos, eu vos escrevo, né? Para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado, um intercessor, Jesus Cristo, né? O nosso mediador. Ou seja, os apóstolos eles sentiam isso, pois eles formavam as comunidades, né? Eles formavam aquelas pessoas na fé, eles geravam aquelas pessoas na fé. E hoje em dia nós temos isso, né? O Papa é esse, é aquele que tem a missão de nos gerar na fé, nos gerar em Cristo. O padre da nossa paróquia também. Inclusive, Cristo deu isso, né, ao Papa, né, quando ele diz a São Pedro, confirma os seus irmãos na fé, quer dizer, você deve cuidar deles, apacentar eles. E Cristo é o verdadeiro pastor, né? Ou seja, aí você chama, né, aquele lá onde você congrega lá, de pastor. Mas Cristo é o pastor. Mas as escrituras vai dizer lá, né? A uns constituiu pastores, mas Cristo é o pastor. Ou seja, o padre também é um pastor e ele é pai para nós, né? Não que está acima de Deus como os fariseus queriam, mas ele é pai assim como os apóstolos eram para formar Cristo em nós, para que o evangelho seja pregado a nós, para confirmar em nós, né, a verdade. Não que ele queira tomar o lugar de Cristo, o lugar de Deus, de mestre, de guia, de pai para nós, né? Também o título Senhor, há um só Senhor, a Bíblia diz, né? Mas nós chamamos os nossos próprios pais de Senhor, um advogado de Senhor, né? Uma autoridade de Senhor, mas só há um Senhor no sentido que só há um Senhor que é Deus, Jesus Cristo, aquele que se fez homem para nos salvar. Esta é uma questão interessante. Então nós não podemos pegar um versículo
isolar, tirar todo o contexto, né? E jogar fora, simplesmente para atacar a fé do outro, porque o outro chama padre, papa, né? Nós temos um carinho enorme pelo Santo Padre. Nós chamamos, né, Santo Padre, Santo Pai, né? Pela função que ele tem dentro da igreja de, né, uma função visível de nos confirmar na fé, de nos educar na fé do Cristo Jesus Cristo. E também vamos mais adiante, estamos lá na carta aos Hebreus, né? Hebreus capítulo 13, versículo 7. Vamos ler aí. Lembrai-vos de vossos guias que pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitar-lhes a fé. Lembrai-vos dos vossos guias. Jesus disse, ninguém chamei de guias. Mas lembrai-vos dos vossos guias. Daqueles que pregaram o evangelho para você. Daqueles que formaram você na fé, né? Considerai como souberam encerrar a carreira e imitar-lhes a fé. Imitar-lhes, ou seja, sede imitadores daqueles homens e mulheres santos, daqueles que foram verdadeiros pais e também mães na fé de vocês, né? Que formaram vocês de verdade, tanto no sentido carnal, né? Do pai carnal, mas também do pai espiritual que te mostrou o céu. E o padre, ele tem essa função, o papa tem essa função. Também nós podemos ler aqui também dentro da própria carta aos Hebreus, agora 13, 7, nós lemos agora Hebreus capítulo 13, o último capítulo, né? Versículo 17. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. Assim eles o farão com alegria e não a gemer, que isso vos seria funesto, né? Sede submissos às autoridades, né? E obedecer àquele que vos guia, os padres, o Papa. Nós somos submissos a ele porque Deus constituiu essas autoridades. E nós, como os filhos, né, espirituais desses homens, nós devemos a obediência e a submissão, o respeito e a consideração, né? Imitar, como diz ali o versículo anterior, até a fé deles. Então, meus amigos, podemos sim chamar de pais, né? Podemos sim chamar as pessoas de guias, os padres, os papas, os bispos de guias e de mestres, pois isso não tira o título de que Deus é nosso Pai, como nós dizemos no o Pai Nosso que estais no céu. Ele é nosso único Pai no sentido de que Ele é Deus e de que estes pais que nós temos é constituído por esse próprio Pai que está no céu. Amém, meus queridos irmãos? Que possamos sempre entender a palavra de Deus e, né, e não nos deixar ser enganados por falácias, por mentiras, né, contra a Santa Fé Católica. Então, obedecei e sede submissos aos vossos pais espirituais, aos vossos guias e mestres. Amém.